Iniciando então a gravação da quinta aula do mini curso das atividades formativas de verão da Cosmo CPPF do ano de 2025. O mini curso é um universo superfluido baseado no livro do professor Huang, Gerson Huang. Eu sou Rodrigo Francisco Santos e esse mini curso é parte do meu trabalho de pesquisa, do trabalho de pesquisa que eu desenvolvo em conjunto com o professor Luiz Gustavo Almeida, da Universidade Federal do Acre. Eu já falei em outros vídeos, em virtude de uma dificuldade que eu estou tendo associada a dor de garganta, eu tinha preparado 12 aulas desse mini curso. Contudo, eu só vou ministrar 8 aulas, pois eu estou com bastante dificuldade de falar. Então vai ficar para em outra oportunidade. Eu tenho feito lá no meu canal o Universo em Hélio Droppet, resenhas do livro Universo em Hélio Droppet. Eventualmente eu posso concluir os capítulos finais desse livro lá no canal para completar esse mini curso. Bem, eu tô dividindo essa aula assim, né? Essa é a quinta aula, que é o campo escalar de Halpern-Hoang. Então vou falar do ponto fixo gaussiano, superfícies equipotenciais, liberdade assintótica e superposição de equipotenciais. A gente tinha falado até então sobre, na aula passada, acerca do corte, né, do cutoff que a gente estava fazendo quando nós tínhamos os extremos do espectro de momento, né? Seria exatamente a ideia que nós estamos vendo aqui, até porque a luz carrega o momento. Então, a gente tem que, do lado o V, infravermelho, e do outro lado o ultravioleta, nós tínhamos, do lado do ultravioleta e do lado do infravermelho, nós temos cutoffs acontecendo, cortes, e nós explicamos como que esses cortes são realizados. Agora, a quinta aula é um pouco mais curta. A gente vem tendo, a partir de agora, as aulas vão se encurtando um pouquinho, o que, né, para um momento que eu estou com tanta dificuldade de falar, muito bom. Então, nós estamos denotando aqui, nessa figura, o ponto preto denota um ponto fixo gaussiano no espaço de todas as lagrangianas possíveis, correspondendo a um campo escalar não massivo, esse ponto fixo aqui, né? As direções triviais correspondem às trajetórias em infravermelho, que eu já tinha representado ali, que eu já tinha comentado sobre essas trajetórias na discussão passada, no infrared, né? E as outras trajetórias para os campos livres correspondem a direções não triviais, que são as trajetórias ultravioleta, o campo escalar assintótico livre. Uma teoria φ4, onde o potencial vai com φ4, corresponde ao cruzamento nas trajetórias, onde elas nunca tocam com um ponto gaussiano. Então, essa é uma definição desse ponto gaussiano que nós falamos no início, né? Ou seja, nós temos um ponto ali que está representado. Opa, o que eu fiz? Frequei. Que está representando todas as trajetórias em termos de momento e energia, né? E com isso a gente tem. A gente tem. Mais uma vez eu não trouxe água. A gente tem
uma representação para os cutoffs essas são as trajetórias que eu tinha comentado nas aulas anteriores. Assim, eu começo, vou discutir o alto potencial, onde eu começo definindo uma lagrangiana para o campo escalar, como eu tinha feito anteriormente, não tem nada de diferente nesse campo aí. Tem um termo cinético, um termo potencial para essa lagrangiana. Então eu tenho uma lagrangiana livre, que é a lagrangiana só com termo cinético, e ou seja, uma ação livre e uma ação para interação, que é a parte do potencial. Assim, eu faço uma reparametrização desses potenciais usando esse fator lambda, em termos das dimensões deles, né? Onde eu acho um novo campo e um novo potencial, um novo campo escalar, um novo potencial, e assim eu escrevo a lagrangiana das interações em termos desses novos parâmetros que eu estou usando. De tal forma que esse novo potencial ele é a solução dessa equação aqui. Tá? A solução dessa equação aí. Então, o linha é a derivada desse potencial em relação aos campos φ, e o parâmetro K ele está indo com relação à derivada para o campo escalar nulo, e aonde nós temos aqui a derivada direcional de K com relação ao termo lambda, que é representativo do cutoff. Portanto, a gente escreve essa derivada em termos desses. Cadê? Então, tudo direitinho aqui. Então, a gente escreve essa derivada. E nós temos, assim, uma função uma equação diferencial, onde para D igual a 2 nós temos o desaparecimento desse termo, né? O desaparecimento do termo de amortecimento. E esse tipo de equação aqui é uma equação que aparece muito, inclusive, em cálculo fracionário, né? Tem uma carinha de cálculo fracionário, mas eu não vou abordar isso aqui, não. Mas que ela tem uma carinha de cálculo fracionário, de derivadas fracionárias, ela tem, né? Então, eu estou redimensionando, e aí, né, você veja, né? Se D for um inteiro qualquer, então a gente está lidando aqui sim com alguma coisa que tem uma carinha de cálculo fracionário. Então e aí, e assim, a partir de agora começam a aparecer uns objetos que são muito parecidos lá realmente do cálculo fracionário, assim, essas equações que, por exemplo, o potencial UB que começou a aparecer aqui, ó. Cadê? Aí eu falei aqui quem era o potencial e tal. Aí eu estou fazendo uma equação diferencial ali para esse tal de potencial B. Quando eu faço esse potencial B, quando eu acho esse potencial B, ele é dependente desse tipo de função aqui, ó, MPQZ, né? Então, aqui que a gente vai ver quem é esse tipo de, a gente tem essa expansão para o campo φ. Esse campo φ, olha só, eu tinha escrito ele aqui em algum ponto, que teve na hora que eu fiz uma reparametrização dele, ó, vejam aqui, ó, ele dependendo com a dimensão. Então, vocês percebam que está entrando aqui uma estrutura fracionária mesmo, né? Que, o D é a dimensão de tudo dos objetos aqui, né? Então, nós estamos entrando aqui num cenário onde a estrutura desse espaço-tempo está ficando meio fracionário, meio fractalizado. Então, aparece essas funções. Isso aqui é o que a gente chama, esse potencial UB. Ele é o potencial que a gente chama de Halper-Wang, né? E a variável, além de estar relacionada com as dimensões e com esse parâmetro K, que eu tinha achado aqui mais atrás, olha o parâmetro K aqui, ó.
Então, vejam só que interessante. Tem toda uma reparametrização onde aparecem essas funções MPQZ ali, e onde P, Q e Z estão definidas dessa forma, ou seja, estão relacionados ao índice do potencial, à dimensão e ao parâmetro K que eu tinha definido ali. Então, nós vamos já ver quem são. Aí está. Essa é uma função chamada função de Kammer, que é uma expansão, né, na variável z, e é uma dessas funções especiais lá do cálculo de funções especiais, de distribuições, função gama, função delta, função beta, é um objeto desse zoológico aí de funções especiais. Aí a gente aparece a MPQZ, a função de Haupt, de Kammer, escrita em termos de funções gama. Então, nós temos aqui uma carinha realmente de cálculo fracionário operando, e eu não farei nada por enquanto de cálculo fracionário, o que me coloca bastantes limites para esse curso, né? Então, eu tenho aqui o meu potencial, o B de Z, e na abscissa eu tenho Z, eu estou trabalhando com dimensão igual a 4, N igual a 1, e essas curvas são as chamadas curvas equipotenciais no intervalo aceitável, onde nós vemos que elas explodem para Z, né? Bem, isso é o que eu extraí desse capítulo 5, como vocês podem notar, esse capítulo 5 ele merece uma abordagem mais detalhada. Talvez fosse interessante fazer aqui em outras hipóteses, em outros momentos em que a gente for amadurecer um pouco mais esse mini curso, fazer uma aula, antes da aula desse capítulo 5, fazer uma prévia com alguns elementos de cálculo fracionário, e para que a gente possa melhor entender esses procedimentos matemáticos que estão ocorrendo aqui. Mas aqui nós temos as referências que o professor Wang colocou. Então, eu não vou aprofundar mais nisso por enquanto, né? Vou deixar o melhor aprofundamento disso mais para o futuro, quando ou num próximo evento aqui nas atividades formativas de verão do ano que vem, 2026, ou eventualmente lá no canal mesmo. Então, eu vou parar o capítulo 5, vou truncá-lo aqui, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 6. E esses capítulos vão sendo um pouco mais curtos, porque eu acredito que seria necessário que nós tivéssemos uma preparação prévia para eles. Então, estou pensando numa elaboração nesse sentido, fazendo um teste com essa discussão aqui, para que a gente possa, com esse primeiro mini curso, para que a gente possa, no futuro, refiná-lo um pouco, já que esse mini curso ele vem sendo refinado já há uns 3 anos, né? Esse já é o terceiro ano que eu apresento um mini curso aqui, e ele tem um constante processo de refinamento. Então, vamos vendo como essas coisas ficam, mas vocês percebam assim, como que toda a ferramental de teoria de cordas está aparecendo cada vez mais desde lá do fim lá do capítulo 4. Então, como isso aqui está ficando cada vez mais com uma cara de teoria de cordas, como estão aparecendo defeitos topológicos, entidades típicas de uma teoria de gravidade quântica começam a aparecer. Então, eu vou encerrando essa aula aqui e vou apresentar, vou gravar pelo menos mais uma aula imediatamente
E, bem, ficamos por aqui então.